Olá, meu nome é Fabiane Martins e eu estou aqui nesse vídeo me propondo a falar sobre estudo. Bem, quando sou procurada para fornecer técnicas de estudo, memorização, leitura dinâmica para potencializar o estudo de um aluno, é normal que primeiro eu saiba sobre o histórico desse aluno. A que ele se propõe, como ele tem estudado, quais os objetivos ele tem alcançado, qual o percentual de resultado ele obtém. Principalmente, eu procuro estabelecer o nível que ele se encontra e aonde ele quer chegar. Nós estabelecemos uma distância entre um ponto e o outro e vamos tentar mapear uma velocidade para esse aluno chegar até o ponto que ele deseja. É muito comum as pessoas não atingirem um resultado significativo no estudo brasileiro. Isso se dá por razões até culturais. Por que eu digo até culturais? Porque, em geral, o estudante brasileiro deseja obter um resultado muito amplo, com um tempo de dedicação muito baixo. Possivelmente, você já deve ter ouvido falar na teoria das 10.000 horas, que se eu dedicar 10.000 horas a determinado assunto, a determinado tema, eu vou obter excelência naquele ponto. Então, eu quero passar num grande vestibular, um vestibular concorrido, com score acima de 70%, quero passar num concurso bastante difícil, então eu devo dedicar 10.000 horas no meu banco de horas para obter um resultado positivo em relação àquele concurso. E nós podemos fazer algumas contas bem simples, vamos lá? Uma conta que eu faço com o meu aluno no dia a dia. Se eu pergunto para ele, quantas horas por dia você dedica ao estudo? Ele me diz, professor, eu estudo 2 horas por dia. Bom, então fica muito fácil. 10.000 horas dividido por 2 horas por dia, você precisa de 5.000 dias de estudo para chegar a esse resultado. Contando que você, em média, se dedica 250 dias por ano, você demorará 20 anos para obter um resultado significativo. Ou seja, se você começou aos 10 anos de idade, aos 30 anos você será top. Puxa, professora, 20 anos? Me parece que 20 anos é muito tempo, não é mesmo? Quanta coisa vai acontecer em 20 anos na sua vida? Portanto, 2 horas me parece uma taxa baixa de dedicação. Então, nós podemos aumentar? Acredito que você deva. Se você multiplicar esse valor por 4 e tentar estudar, em média, 8 horas por dia, então reduzirá o tempo total também por 4, não é mesmo? Uma regra inversamente proporcional, aumentando o tempo em 4 vezes, aumentando a sua velocidade em 4 vezes, diminuirá o seu tempo em 4 vezes. Então, você precisará de 5 anos para obter um resultado excelente na sua vida. Bem, ainda assim, 5 anos é um tempo significativo de estudo, não é verdade? Você pode concluir uma faculdade em 5 anos. E muitas vezes um concursando adulto ou um vestibulando não tem 5 anos para conseguir esse ponto. Mas ele precisa de excelência para passar nessa prova tão dificultosa. O que ele pode fazer? Ele pode utilizar técnicas de estudo, técnicas de memorização e também técnicas de leitura dinâmica. E aí está um ponto-chave. Um adulto jovem que está se dedicando aos concursos, nesse momento, ele consegue obter excelência com 6 horas de estudo. Mas 6 horas de estudo mesmo, utilizando técnicas de fichamento, utilizando técnicas de memorização, utilizando técnicas de repasse, utilizando técnicas de leitura dinâmica e realmente se dedicando ao estudo. O que eu quero dizer? Você será excelente quando você se dedicar ao estudo em horas, em atenção e em foco. Vamos visualizar isso através de um quadro para ficar mais fácil você compreender o que eu estou lhe dizendo? Vamos lá. Pois então, como você pode fazer para potencializar os seus estudos? Utilizando técnicas de estudo, técnicas de leitura e técnicas de memorização. Eu quero tentar de uma forma bastante breve passar para você um raciocínio sobre esse conteúdo. Veja, não é um curso, esse curso é extenso, cada um desses itens levará bastante tempo para ser compreendido e principalmente para ser treinado. Eu reforço aqui novamente a minha ideia sobre o estudo. Sem treinamento, a capacitação do estudo pode ser perdida, bem como também estudar num volume extremamente alto de estudo, eu digo banco de horas, uma quantidade de horas alta, sem utilizar técnicas de estudo, técnicas de leitura e técnicas de memorização, pode não lhe trazer o sucesso que você almeja. Então vamos falar um pouquinho sobre isso.
Em relação às técnicas de estudo, o que a princípio eu posso pensar sobre técnicas de estudo, o que eu posso fazer para diferenciar já agora o meu estudo? Eu estou concentrado, eu estou pensando em estudar, eu tenho um projeto, eu escolhi meu projeto de estudo, eu estabeleci o número de horas por dia que eu vou estudar. Pronto, professora, eu vou sentar e vou estudar. Então, o que de bom eu posso fazer para potencializar o meu estudo? Primeira coisa, selecione o seu ambiente de estudo. O ambiente de estudo envolve muitas coisas. Primeiramente, separe um local arejado, separe um local claro. Separe para você uma quantidade de água que você vai beber. Para que isso, professora? Para que, de tempos em tempos, você interrompa o seu estudo, respeite o seu organismo e volte a estudar. Eleja um banco de horas. Como eu devo fazer isso? Como eu elejo um banco de horas? O banco de horas depende, é uma caderneta de poupança. Ele depende do que você já depositou de horas. Como eu faço esse cálculo? Você poderia fazer um cálculo dentro do estágio que você se encontra. Terminou o primeiro grau? Quantos anos você estudou? Quantas horas em média você estudava? Quais os resultados você obtinha nas suas horas de estudo? E faça uma média. Depois eu vou comentar certinho como fazer essa média para o banco de horas. Então você deve estabelecer o quê? O que eu já depositei na minha poupança e quanto está faltando para chegar em 10 mil horas, para chegar à minha excelência. Estabelecendo essa diferença e tendo também o número de horas total que você vai dedicar por dia, você vai estabelecer o que eu posso chamar de velocidade média de estudo. Quantas horas, durante quantos dias por semana, durante quantos meses, durante quantos anos eu devo estudar. O banco de metas, ele deve ser estabelecido item a item, ele é pontual. Veja bem, nós vivemos num mundo com uma possibilidade imensa de objetivos. Isso é bom e isso é ruim. Porque se você focar em vários pontos, pode não chegar em nenhum deles ou atrasar a chegada de algum deles. Então, como se você estivesse numa situação de guerra, eleja item a item e avance. Eleja o ponto 1, obtenha sucesso nele, eleja o segundo item, obtenha sucesso nele e assim sucessivamente. Através dessa sua velocidade média de estudo, você vai também conseguir medir qual é a meta 1, qual é a sua segunda meta, a terceira meta. É muito interessante que quando nós estabelecemos a meta 1 para a meta 2, para a meta 3 e assim sucessivamente, você vai vendo que a tua taxa de produção está aumentando. E teoricamente, ou você poderia diminuir o número de horas por dia, que seria interessante já, ou você poderia manter suas horas por diárias e avançar num tempo mais rápido. Isso também é bastante interessante. Muitas pessoas conversam comigo sobre como a gente faz para se concentrar. Uma das técnicas que eu aprendi em curso de memorização quando eu era jovem ainda foi sobre o congelamento de problemas. Fabiane, veja bem, eu sou mãe, eu sou pai, eu sou trabalhador, sou multitarefas, eu tenho 8, 7, tantas atividades por dia. E eu preciso sentar e estudar. Mas eu estou aqui estudando e penso, tenho que pagar uma conta, tenho que falar com tal pessoa, preciso disso, tenho. Bom, você pode utilizar uma técnica chamada de congelamento. O que é o congelamento? É um trabalho muito simples. Na lateral do seu estudo, puxe uma fichinha, uma folha de rascunho e anote o que está te incomodando naquele tempo que você está estudando. Veja bem, o que eu estou querendo dizer? Você parou para sentar às 13 horas e se propôs a estudar até às 14 horas. Não atende telefone, não atende interfone, não está para ninguém. Muito bem, você está estudando. Mas naquele momento, naquele instante, o seu cérebro está se perguntando: devo isso, tenho que aquilo, e essas informações laterais estão ocupando sua mente, desviando o seu foco nos estudos. Congele os problemas. Item 1, item 2, item 3 anotado. Às 16 horas, no seu ponto de pausa, resolva esses problemas assim que você fechar o seu caderno. Simples assim? Sim, muito simples. No próximo vídeo eu quero lhe falar sobre as técnicas de leitura, também de memorização. Meu nome é Fabiane Martins e eu lhe aguardo no próximo vídeo. Obrigada.